terror nas estradas, encontros sobrenaturais. Meu nome é Antônio Santana. Tenho 55 anos de idade e sou motorista de uma empresa de ônibus interestadual, mas, por motivos óbvios, prefiro não expor o nome da empresa. Comecei a trabalhar na empresa desde muito novo. No início, eu era cobrador, lá pelos anos 80. Mas depois consegui me habilitar e hoje sou motorista. Porém, agora só trabalho em rotas curtas. Atualmente resido em Feira de Santana, a princesinha do sertão, aqui na Bahia. Porém, os encontros com o sobrenatural acontecem em várias estradas desse nosso Brasil, e foram muitos. Mas para não ficar cansativo, vou relatar apenas algumas. Na época do meu primeiro encontro com o sobrenatural, eu trabalhava na rota São Paulo-Maceió, porém eu ficava aqui em Feira de Santana. Eu assumi a direção para completar a viagem até Alagoas e no outro dia voltei com o carro que saiu de São Paulo. Era junho de 1992 e o carro havia chegado aqui no terminal rodoviário de Feira com 35 passageiros. O motorista ficou aqui para descansar e eu assumi a direção e segui a viagem. Quando estava no estado de Alagoas, na BR-101, próximo ao município de Junqueiro, o carro perdeu força e do nada apagou o motor. Achei isso muito estranho, pois os ônibus da empresa eram sempre revisados e raramente apresentavam problemas mecânicos. O carro ficou parado como se não tivesse nem bateria e nem combustível. Foi uma coisa bem sem lógica. Esperei 15 minutos e liguei novamente o carro e o motor funcionou. Então saí dali, mas minutos depois tive a nítida impressão de que uma criança, provavelmente de colo, estava chorando no fundo do ônibus. Vocês devem pensar que isso é normal, criança chorar em viagens longas, e realmente é a coisa mais comum na vida. Porém, na minha vista de passageiros, não tinha nenhuma criança de colo. O ônibus seguiu e mais à frente, a poucos quilômetros de Maceió, o ônibus começou a engasgar. Parei no acostamento e desci para tentar descobrir o que estava acontecendo. Nessa hora, tive certeza de que um vulto de uma mulher saiu e foi andando em direção a um povoado que ficava às margens da rodovia. Voltei para dentro do ônibus todo suado e tremendo de medo. Antes de dar a partida e tentar sair dali, uma senhora que estava na primeira poltrona me falou: "Meu filho, você viu um vulto saindo do ônibus?" Eu balancei a cabeça positivamente. Ela não me falou mais nada. Segui a viagem até Maceió e quando os passageiros estavam desembarcando, a senhora chegou perto de mim e me falou que viu a mulher entrando no ônibus quando ele parou pela primeira vez. Porém, ela preferiu ficar apenas orando para que a viagem terminasse em paz. Eu fiquei com muito medo, mas quem acreditaria em um negócio desses? Se eu falasse com superiores, provavelmente eu perderia o emprego. Então guardei isso em segredo e comentei apenas com minha mãe e meu pai. Alguns anos depois, continuei fazendo a mesma rota e tive outra experiência, mas desta vez várias pessoas viram e foi bem traumatizante. Na altura do município de Teotônio Vilela, avistei alguém parado à beira da estrada, mas quando passei, descobri que aquilo era um ser demoníaco. Aparentemente era um homem, mas dos seus olhos saiu uma labareda de fogo e ele começou a correr atrás do ônibus. Por mais que o ônibus andasse, aquela coisa estava ali do lado e aparecia, se divertia, e depois de alguns quilômetros passou as unhas na lataria e fez um barulho ensurdecedor. As pessoas que estavam dormindo acordaram, e todos que estavam sentados do lado da janela à direita conseguiram ver a criatura correndo ao lado do ônibus. Depois do desembarque, eu levei o ônibus para a garagem, e a lataria estava bem danificada, como se uma ponta de ferro estivesse arranhado o carro. O responsável pela empresa me questionou o que foi aquilo. Eu disse que ele não acreditaria, mas, em todo caso, falei o que aconteceu. A empresa conseguiu entrar em contato com alguns passageiros que confirmaram a história, e se não fosse a palavra das testemunhas, talvez eu fosse demitido. E como acontece em muitos casos, as pessoas são submetidas a tratamento psicológico, alegando estresse da profissão. Depois desse acontecimento, eles mudaram a minha rota e eu passei a dirigir de Feira para São Paulo. Mas parece que as coisas sobrenaturais continuavam querendo viajar comigo. Certa vez eu estava indo para São Paulo por volta das 5 horas da tarde. Eu já tinha acabado de sair da cidade de Governador Valadares e o carro estava com poucos passageiros. Então avistei uma moça parada em pé à beira da porteira de uma fazenda. Quando o ônibus se aproximou, ela fez sinal com a mão, eu parei e ela entrou.
Me cumprimentou com um boa tarde e disse que iria descer antes de Engenheiro Caldas. Eu abri a porta da cabine. Ela passou direto e se dirigiu para o fundo do ônibus. Depois de uma meia hora, já perto de seu local de destino, ouvi uma batida no vidro da porta que separa a cabine dos assentos dos passageiros. Era a moça querendo descer. Parei o ônibus no acostamento, ela agradeceu e ficou ali mesmo. Eu segui a viagem e quando olhei pelo retrovisor, não vi mais a moça. Em seguida, o cobrador que trabalhava comigo me perguntou se o carro estava com defeito, pois eu tinha parado 2 vezes na estrada. Eu falei que foi para a moça entrar e depois sair. Ele me perguntou: "Que moça?" Eu dei uma risada e falei para ele esquecer, pois àquela altura eu sabia que não era coisa desse mundo. Entre todas as visagens e assombrações que encontrei por estradas, foi próximo a Muriaé, no estado de Minas Gerais, que eu realmente me deparei com uma situação que me fez repensar se realmente vale a pena continuar nesta profissão. Foi no ano de 2008. Dessa vez, o ônibus estava lotado e já passava da meia-noite. Parei num ponto de apoio para as pessoas fazerem um lanche, usarem o banheiro e esticarem as pernas, enfim, descansarem da longa e cansativa viagem. Enquanto eu tomava um cafezinho, o rapaz da lanchonete me falou que eu tomasse cuidado, pois naquele trecho estava acontecendo muitos acidentes ultimamente, e algumas pessoas alegavam ter visto uma assombração de uma mulher e um cachorro na beira da estrada. Não duvidei, pois eu mesmo já tinha visto coisas à noite nas estradas, mas teria que seguir viagem. Depois de 30 minutos, os passageiros retornaram para o ônibus e nós continuamos a viagem. A noite estava tranquila e o trânsito estava leve. De repente, tive a sensação de ouvir um roçar à beira da estrada, mas quando olhei, não vi nada. Pensei que fosse minha imaginação, porém, cerca de 20 quilômetros adiante, uma mulher com aspecto estranho estava parada no meio da rodovia. Não deu tempo de desviar e nem de parar, então eu passei por cima dela. Quando olhei pelo retrovisor, consegui ver um vulto branco. Em seguida, um demônio negro em forma de cachorro começou a perseguir o carro. Aquela coisa vinha correndo atrás do ônibus, mas os carros que passavam em sentido contrário pareciam que não enxergavam nada. Mesmo assim, eu continuei a viagem. Porém, quando chegou em um trecho de curvas mais fechadas, o demônio se jogou contra a lataria do veículo. O impacto foi tão grande que o ônibus balançou tudo. Olhei pelo retrovisor e aquela coisa estava lá. Os passageiros começaram a reclamar, pedindo que eu fosse mais devagar, achando que o balanço do ônibus era devido à alta velocidade. Eu diminuí a velocidade e comecei a orar em pensamento. Alguns passageiros começaram a sentir um odor estranho, como se existisse algum animal morto por perto. Porém, eu tinha que manter a tranquilidade e, principalmente, a minha sanidade. Depois de alguns minutos, a coisa parou e ficou lá no meio da estrada. Eu segui viagem e no outro dia cheguei ao terminal Tietê, na cidade de São Paulo. Depois desse dia, comecei a ler a Bíblia, fazer orações e buscar mais intensamente a proteção de Deus. E nunca mais encontrei qualquer criatura assim em um ônibus durante as minhas viagens. Mas ver pessoas vagando no meio do nada em plena madrugada se tornou corriqueiro. Em relação à moça que entrou e desceu do ônibus, depois eu descobri que no local onde ela desceu tinha uma cruz com o nome dela. Ela não foi enterrada ali, mas foi atropelada naquele lugar e veio a óbito.